Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos ver dois exemplos simples do uso do comando for para entender melhor como funciona o range, como funcionam os valores que a gente usa para determinar a quantidade de vezes que o laço é executado. Para isso nós temos um primeiro exemplo que é somar os valores de 1 até n. Claro, você pode dizer que posso fazer isso com a fórmula da soma dos termos de 1 a PA, mas não é o caso, vamos realizar a soma manualmente usando o comando for do Python, ok? Então vamos fazer aqui somar 1 a n py, é o nosso programa, e aí a gente precisa ler o valor de n. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um for e em range, eu quero somar os valores entre 1. Então, o range começa do 1, ele conta 1, e ele vai até n. Se ele vai até n, a gente coloca no range n mais 1, porque ele vai até o anterior do que a gente coloca no range. Okay? Então, a gente vai fazer a soma de todos esses valores. Como é que a gente vai fazer essa soma? A gente precisa armazenar essa soma numa variável, a gente precisa acumular esses valores. Então, a gente está fazendo um acumulador. O acumulador, para ele ser usado, ele precisa ser iniciado antes do laço. Tá? Ele precisa ser iniciado antes do laço porque no laço a gente reusa o valor acumulado. Então, para calcular a soma, nós estamos utilizando o valor de soma. Tá? A gente está alterando o valor de uma variável e para isso a gente obrigatoriamente deve fazer com que a variável exista antes do laço. Okay? Então, feito essas operações, ao final de tudo, a gente imprime soma. Nós temos o programa, Python 3, soma 1n.py, vamos somar todos os números entre 1 e 4, 10. O valor está correto, 1 mais 2, mais 3, mais 4, igual a 10. Ok? Então, esse aí é um exemplo de como a gente usa o for para acumular, para percorrer um conjunto de valores e utilizar esses valores. Nesse caso, a gente está somando esses valores. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu comecei com esse exemplo simples para a gente fazer um outro exemplo um pouco mais complicado, que é somar n números. Para somar n números, eu vou criar aqui um novo somar n números.py. E aí, a mesma coisa, a gente precisa ler o n, quantos números a gente quer somar. E agora, o nosso laço vai ser para controlar quantos números a gente vai somar. Então, em range, eu vou colocar aqui da forma que eu tinha colocado antes. Depois a gente volta para essa questão aqui. E o que é que eu vou fazer? Soma igual a soma mais x. É o número que eu quero ler. Soma igual a zero, eu preciso iniciar. E aí, quem é x? X é um valor que eu vou ler da entrada padrão. A gente tá, e depois a gente print soma. Ok? Então a gente tem essas questões de ler o valor, somar n números. Então 3, somar n números. E o que é que acontece? A gente vai precisar, eu quero somar 4 números. Que números são esses? 3, 4, 2 e 8. 3 mais 4, 7, mais 2, 9, mais 8, 17. Opa, 3 mais 4, 7, mais 2, 9, mais 8, 17, exatamente. Somamos esses números aqui e o resultado está correto. E a gente tem algumas observações. A gente usa o laço para controlar quantas vezes eu faço. E o que é que eu preciso fazer? Ler um número e somar no meu acumulador. Restrições aqui é que os números eles têm que ser digitados obrigatoriamente um em cada linha. A gente não digita os números na mesma linha. Tá? Então, eu leio o número e vou somando. E eu sei a quantidade de vezes que eu vou somar, a quantidade de números que eu vou somar a priori. Eu sei que eu digito, eu quero somar n números, eu quero somar 4 números, 10 números, e depois eu digito os números. E aí o laço ele é usado exclusivamente para controlar a quantidade de vezes que eu repito essa operação. Ler o número e colocar no acumulador.
Lembrando que o acumulador ele começa sempre antes da variável. E aqui a gente pode... Bom, aqui eu estou indo de 1 a n mais 1. Então, é bem comum, é bem tradicional a gente for i in range n. Então, faça n vezes. Faça n vezes esse trecho de código. Nesse caso, eu estou ignorando o valor atribuído à variável i, o que não é um problema, porque a gente não precisa. A gente precisa do for para controlar a quantidade de vezes que a gente vai ler e realizar a soma. Tá? Então, o for, muitas vezes, é usado simplesmente para repetir um trecho de código que necessariamente é igual que ler dados da entrada nesse caso. Então, estou lendo valores da entrada e fazendo alguma coisa com esses valores que eu estou lendo, que a gente está fazendo uma soma simples, e a gente pode fazer operações mais complexas. E a gente usa o laço exclusivamente para controlar a quantidade de vezes. Ok? Então, esse vídeo era para a gente fazer os exemplos simples e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar trabalhando com o laço for. Até lá!